Canto 20. Deste modo, junto das naus recurvas, envergaram as armas à tua volta, ó filho de Peleu insaciável no combate, os aqueus. E o mesmo fizeram os troianos na inclinação da planície. Porém Zeus ordenou a Temis que convocasse os deuses para a assembleia na falda do Olimpo de muitas escarpas. Por todo lado se apressou e mandou que viessem à casa de Zeus. Nenhum dos rios se absteve de vir, à exceção do oceano. Nenhuma das ninfas que os belos bosques habitam, e as nascentes dos rios, e os prados atapetados de relva. Ao chegarem à casa de Zeus, que comanda as nuvens, sentaram-se entre as colunas polidas, que para Zeus Pai forjara Hefesto com perícia excepcional. Assim se reuniram na mansão de Zeus. O sacudidor da terra, o Poseidon, não desobedecera à deusa, mas emergira do mar para junto deles. Ele não desobedeceu a Temis, que o convocou, né? O Poseidon sentou-se no meio dos deuses e indagou acerca do plano de Zeus. Por que razão, Senhor do Trovão, convocaste o concílio dos deuses? Será que intentas alguma coisa em relação a aqueus e troianos? Pois neste momento se lhes ateou a guerra de que estão já perto. Então, vamos procurar saber aqui nesse livro sobre a Temis. Temis, filha do céu e da terra, ou de Urano e Titéia. Filha do céu, né? Filha de Urano. Era a irmã mais velha de Saturno, irmã mais velha do Crono, e tia de Júpiter, tia dos Zeus. A fábula diz, então Zeus, aqui na Ilíada, pediu para a tia Temis convocar os deuses, né? A fábula diz que ela queria guardar sua virgindade, mas que Zeus forçou-a, porque ele é o deus mais poderoso, né? A casar-se com ele, e que a fez mãe de 3 filhas, a equidade, a lei e a paz. Então Zeus casou com a própria tia e teve esses 3 filhos. Dizem ainda ser Temis mãe das Horas e das Parcas. No Olimpo, essa deusa está sentada perto do trono de Júpiter. Ajuda o deus com seus conselhos, que são todos inspirados na prudência e no amor à justiça. Preside ou assiste às deliberações dos deuses. É ela que Júpiter encarrega das missões mais difíceis e mais importantes. Consideravam-na como deusa da justiça, cujo nome atribuíram-lhe. Né? Acho que tá bom, né? Para saber quem é Temis. Então, Poseidon aqui acabou de perguntar o porquê daquele chamado. Respondendo-lhe, assim falou Zeus, que comanda as nuvens. Percebeste, ó sacudidor da terra, a intenção no meu peito, as coisas por que vos convoquei. Eles preocupam-me, embora vão morrer. Todavia, pela minha parte, aqui permanecerei sentado numa falda do Olimpo, donde ficarei a ver para deleite do meu espírito. Mas ide vós outros, até que chegueis a troianos e aqueus, e prestai auxílio a ambos os lados, consoante aprouver a cada um. Então Zeus sabe que todos os homens vão morrer, e ele pediu para o Poseidon prestar auxílio aos mortais. Aí ele continua falando para Poseidon: é que se Aquiles combater isolado contra os troianos, nem de forma exígua conseguirão reter
o veloz Pelida. Quer dizer, o Aquiles é tão bom que se ele continuar combatendo, eles não vão conseguir nada, né? Os troianos. Antes até já costumavam tremer só de o verem, mas agora que tem um coração em raiva terrível por causa do amigo, receio que, além do que está destinado, ele arrase a muralha da cidade. Então Poseidon vai lá para limitar o que o Aquiles vai fazer. Assim falou Crônida, Zeus, né, filho de Cronos, e levantou a guerra incessante. Para a guerra foram os deuses de espírito dividido. Hera foi para a conglomeração das naus com Palas Atena e Poseidon, sacudidor da terra, e o auxiliador Hermes, que a todos supera nas manhas do espírito. Então, para a guerra foram os deuses, né? Hera foi com Palas Atena, provavelmente para ajudar os gregos, Poseidon e Hermes, os troianos, né? Vamos ver. Hefesto foi com eles, exultando na sua força, cocheando, mas as pernas por baixo dele eram ágeis. Mas para os troianos foram Ares do elmo faiscante, e com ele Febo, ou Apolo, né, da intonsa cabeleira, e Artemis a arqueira, e Leto, Ixante e Afrodite, a deusa dos sorrisos. Não, eu estou achando que os deuses foram para o lado dos gregos, né? Eles foram para as naus. Hera, Atena, Poseidon, Hermes e Hefesto. Enquanto para os troianos foram Ares, Apolo, Afrodite. Enquanto os deuses se mantiveram longe dos homens, eram os aqueus que venciam, porque Aquiles... Vamos ver como que os deuses vão fazer. Aquiles se mostrara, ainda que havia muito se abstivesse da luta dolorosa. Mas aos troianos deslaçou os membros o pávido terror, apavorados, quando viram o Pelida Aquiles de pés velozes, refulgente nas suas armas, igual de Ares flagela dos mortais. Porém, quando os olímpios chegaram à turma dos homens, saltou a forte discórdia incitadora das hostes. E Atena gritou, ora de pé junto da vala escavada fora da muralha, ora gritava alto junto das praias de rouco bramido. Do outro lado gritava Ares, semelhante a um negro furacão, ora em voz alta aos troianos do alto da cidadela, ora correndo junto do Simoente para as bandas de Calicolone. Olha, o que a gente sabe é que Atena, como sempre, né, do lado dos gregos, e Ares, também como sempre, do lado dos troianos. Deste modo, os deuses bem-aventurados, ambos os lados incitaram a colidir, e entre eles fizeram irromper pesada discórdia. Então os deuses estavam incitando a guerra, né? Terrivelmente trovejou o pai dos homens e dos deuses, das alturas, e debaixo deles fez Poseidon tremer a ampla terra e os píncaros escarpados das montanhas. Todos os sopés tremeram do ida de muitas fontes, e todos os cumes tremeram a cidade dos troianos e as naus dos aqueus. Aterrorizou-se nas profundezas Hades, senhor dos mortos. Com medo saltou do trono e berrou, não fosse acontecer que Poseidon, sacudidor da terra, fendesse o solo, e sua morada ficasse visível aos homens e aos deuses, morada medonha e bafienta, que os deuses odeiam. Tal era o barulho surgido à entrada dos deuses no combate. O Poseidon sacudiu a terra, Hades ficou com medo, né, de que sua casa fosse vista pelos mortais. Pois, frente a frente contra o soberano Poseidon, estava Febo Apolo com suas setas aladas. Contra Ares, Eniálio, estava a deusa Atena de olhos esverdeados. Contra Hera se posicionou a caçadora das flechas douradas, Artemis, a arqueira, irmã do deus que age de longe. Olha, pelo que está parecendo,
tá aqui o que está acontecendo? Poseidon está diante do Febo Apolo, frente a frente, um contra o outro. Contra Ares, Atena, né? Eles sempre estão um contra o outro. E contra Hera, Artemis. Vamos ver se é isso mesmo, se é os deuses vão lutar entre si, né? Mas aqui, ó, contra Leto se posicionou o forte auxiliador, Hermes, e contra Hefesto, o grande rio de fundos redemoinhos, a quem os deuses chamam Xanto, mas os homens Escamandro. Deste modo, contra os deuses saíram os deuses. Mas Aquiles queria sobretudo defrontar Heitor Priâmida na multidão. Era sobretudo com o sangue de Heitor que o coração lhe ordenava fartar Ares, guerreiro do escudo de boi. Porém Apolo estimulou Enéas, incitador das hostes, a defrontar o Pelida, e nele insuflou grande força. Aquiles queria pegar o Heitor, mas o Apolo insuflou força no Enéas para que ele fosse na frente, né? A voz de Licaon, filho de Príamo, filho do rei de Troia, Licaon, assemelhou a sua voz. Então Apolo fez a voz dele parecer a voz do Licaon para falar para Enéas. E com o aspecto dele assim falou Apolo, filho de Zeus: Ó Enéas, conselheiro dos troianos, onde estão as jactâncias que, bebendo teu vinho, lançavas aos príncipes dos troianos, de que irias combater frente a frente com Aquiles, o Pelida? Respondendo-lhe assim lhe retorquiu Enéas: Priâmida, por que razão me dizes a mim, que não quero, que combata frente a frente com o presunçoso Pelida? Não será a primeira vez que defronta Aquiles de pés velozes, mas já antes ele me assarapantou com a lança doída, quando investiu contra as nossas manadas, e arrasou Lirnesso e Pédaso. Porém Zeus salvou-me, ele que estimulou a minha força e tornou velozes os meus joelhos. Se assim não fosse, teria sido subjugado às mãos de Aquiles e Atena. Ela que foi à frente dele e lá colocou a sua luz, dizendo-lhe para matar com a lança de bronze Léleges e troianos. Por isso não é possível a nenhum homem enfrentar Aquiles, pois a seu lado tem ele sempre um Deus que afasta a desgraça. De si próprio voa o seu dardo, que não desiste. Colocou Aquiles, né? Ele lança o dardo não desiste até que penetre a carne de um homem. No entanto, se um Deus quisesse estender o termo da guerra equitativa, facilmente ele não me venceria, nem que dissesse ser todo feito de bronze. Enéas está falando que Aquiles já enfrentou Aquiles uma vez, mas Aquiles é ajudado pela Atena. E se Enéas tivesse uma ajuda do Deus, de algum Deus, de repente, ele não seria vencido por Aquiles, né? Respondendo-lhe assim falou o soberano Apolo, filho de Zeus. Ele falou isso para um deus, né, Apolo, sem saber que era um deus. Ó herói, reza então tu aos deuses que são para sempre, pois de ti dizem que nasceste de Afrodite, filha de Zeus, ao passo que ele nasceu de uma deusa menor. Enéas nasceu de Afrodite, e Aquiles nasceu de Tétis. Tua mãe é filha de Zeus, a mãe dele, filha do velho do mar. Leva contra ele o bronze renitente, nem deixes que de todo ele te demova com ameaças e palavras insultuosas. Assim dizendo, insuflou grande força no pastor do povo, atravessou as fileiras dianteiras armado de bronze cintilante. Mas o filho de Anquises, a era de alvos braços, não passou despercebido. O Enéas, né, filho de Anquises, foi visto por Hera, quando ele ia, né, defrontar o Pelida na chusma de homens. A deusa Hera reuniu os deuses e no meio deles assim disse: Considerai agora vós, ó Poseidon e Atena, nos vossos espíritos, como se passarão estes atos. Enéas, que aqui vedes,
avança armado de bronze cintilante contra o Pelida. Foi Febo Apolo que o enviou. Mas pela nossa parte, repulsemo-lo para trás. Ou então que depois um de nós se coloque ao lado de Aquiles e lhe confira força inumana, para que nada lhe falte de ânimo e saiba que o estimam os melhores dos imortais, e que de umas quantas rajadas de vento não passam os que antes defenderam os troianos da guerra. A Hera está falando para eles ajudariam Aquiles, né, nessa luta contra o Enéas. Todos os que descemos do Olimpo participamos deste combate, para que hoje entre os troianos Aquiles nada sofra. Depois sofrerá o que o fado lhe fiou à nascença, quando a mãe o deu à luz. A Hera está falando que os deuses estão ali para ajudar o Aquiles, para que Aquiles nada sofra contra os troianos, sendo que depois de vencer os troianos, o destino dele será cumprido. Se Aquiles não for informado destas coisas por voz divina, sentirá medo depois, quando algum deus se lhe opuser na batalha. Tremendos são os deuses quando aparecem às claras. Respondendo-lhe assim falou Poseidon, sacudidor da terra: Hera, não te enfureças além da razão. Não tens necessidade. Eu não quereria que puséssemos em conflito os deuses contra nós, os outros, visto que somos muito superiores. Mas pela nossa parte afastemo-nos e sentemo-nos fora do caminho, numa atalaia. A guerra é aos homens que compete. Porém, se Ares ou Febo Apolo derem início à luta, ou se impedirem Aquiles e não o deixarem combater, então que surja também da nossa parte o conflito da refrega. O Poseidon está falando, Hera, não vamos nos meter na luta dos homens, né? A não ser que Ares e Apolo intervenham favorecendo os troianos. Aí a gente intervém também. E penso que rapidamente se separarão e voltarão ao Olimpo para a reunião dos deuses, subjugados forçosamente pelas nossas mãos. Assim falando, abriu caminho o deus de cabelos azuis, Poseidon, até a muralha amontoada do divino Heracles, a alta muralha que para ele os troianos e Palas Atena haviam construído para que lá se abrigasse do famoso cetáceo, quando o monstro marinho o perseguiu da praia até a planície. Foi aí que se sentaram Poseidon e os outros deuses, e em volta dos ombros puseram uma nuvem opaca. Os deuses do outro lado, os troianos, sentaram-se nas faldas de Calicolone, em torno de ti, ó Febo arqueiro, Apolo, e de Ares, saqueador de cidades. Assim ficaram sentados cada um do seu lado, congeminando planos. Porém ambas as partes se recusavam a iniciar a guerra dolorosa. Mas Zeus, sentado nas alturas, a ordenara. Toda a planície se enchera de homens e de cavalos e refugia de bronze. A terra ressoava debaixo dos pés, ao embaterem uns contra os outros. Dois homens excelentes encontraram-se no meio das duas hostes, desejosos de combater. Enéas, filho de Anquises, e o divino Aquiles. Enéas foi o primeiro a avançar com intento ameaçador, agitando o elmo pesado. Um escudo robusto segurava a frente do peito e brandia a lança de bronze. Por seu lado, o Pelida atirou-se a ele como um leão esfomeado que, ávidos de matar, estão os homens reunidos, todo o povo. No primeiro momento, o leão segue o seu caminho, indiferente.
Mas após um dos mancebos o ter atingido com a lança, agacha-se de boca aberta com os dentes cheios de espuma e geme-lhe no peito o coração valente, com a cauda fustiga os flancos e as costelas, incitando-se a si próprio a combater, e com os olhos cada vez mais claros lança-se com força em linha reta, quer seja ele a matar um dos homens, ou seja ele morto na multidão da frente. Assim a Aquiles incitaram a força e o ânimo orgulhoso a sair para lutar frente a frente com magnânimo Enéas. Mas quando já estavam perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o divino Aquiles de pés velozes. Enéas, por que razão saíste tão longe da multidão para me enfrentares? Será que o coração te manda combater contra mim? Na esperança de, entre os troianos domadores de cavalos de honraria, de Príamo, te assenhoreares? Aquiles pergunta ao Enéas se ele é combatido por ele porque ele deseja um dos cavalos do Príamo, né? Não. Pergunta se o Enéas quer combatê-lo para se assenhorear da honra que o Príamo vai dar para quem combateu Aquiles, né? Porém, nem que me matasses, não seria por isso que Príamo te poria tal prêmio nas mãos, pois ele tem filhos, além de que tem juízo e não está demente. Ou será que os troianos te demarcaram um domínio senhorial, superior aos outros? Terra de pomares e lavoura, para nela habitares, no caso de me matares? Porém, eu penso que dificilmente o farás. Aqui ele está falando, ô Enéas, você quer me combater por quê? Você acha que você vai ser honrado pelo rei? Ou você acha que vai receber uma bela terra? Não. Pois declaro que já outra vez te assustei com a minha lança. Não te lembras da ocasião em que estavas só eu e te pus a fugir dos bois, a correr com pés velozes das montanhas do Ida a toda velocidade? Nesse dia fugiste sem olhar para trás. Dali fugiste para Lernesso, mas eu arrasei a cidade, auxiliado por Atena e por Zeus Pai. Levei as mulheres como cativas e tirei-lhes o dia da liberdade. Pela tua parte, foste salvo por Zeus e pelos outros deuses. Mas não penso que hoje te salvará, crença que meteste na cabeça. Sou eu que te digo para voltares de novo para a multidão. Não te ponhas à minha frente ou sofrerás algum mal. Até os tolos percebem fatos. Respondendo-lhe assim falou em seguida Enéas. Pelida, não esperes assustar-me com palavras como se eu fosse uma criança. Eu próprio bem sei proferir injúrias e insultos vergonhosos. Conhecemos a linhagem um do outro, os progenitores. Ouvimos os cantos épicos antigos de homens mortais. O Aquiles tentou colocar juízo na cabeça de Enéas, né? O Enéas falou, olha, você me conhece, eu te conheço, Aquiles. E eu não sou criança. Ouvimos os cantos épicos antigos de homens mortais, mas com a vista nunca tu viste meus pais, nem eu os teus. Dizem que tu és filho do irrepreensível Peleu, e que tua mãe é Tétis de belas tranças, filha do mar. Porém eu declaro como filho do magnânimo Anquises ter nascido, e que minha mãe é Afrodite. Ele está fazendo o que o Apolo disse para ele fazer, né? Falar da mãe dele como é melhor do que a mãe do Aquiles.
destes, né, do Anquises e Afrodite, destes uns ou outros o filho amado lamentarão hoje. Então falou, olha, Anquises ou Afrodite podem lamentar a perda do filho, ou Peleu e Tétis. Pode acontecer as duas coisas. Ele está falando que não é certo que ele vá morrer por Aquiles, né? Não é certo. Os pais daqueles podem chorar tanto quanto os dele, Enéas, né? Destes uns ou outros o filho amado lamentarão hoje, pois afirmo que não é com palavras infantis que nos separaremos para depois regressarmos da batalha. Mas se quiseres, ouve também isto, para que bem saibas a minha linhagem. Aliás, há muitos homens que a sabem. Zeus, que comanda as nuvens, gerou primeiro Dárdano, que fundou a Dardânia, pois a Sacra Ilha não tinha ainda sido construída na planície como cidade de homens mortais. O Heitor está contando uma história. Heitor não, Enéas, né? Zeus gerou Dárdano, que fundou Dardânia, antes da existência de Ilion, né? Os homens mortais ainda habitavam as faldas do Ida de muitas fontes. Dárdano, que gerou Dardânia, por sua vez, gerou o rei Elictônio, que se tornou o mais rico dos homens mortais. Vamos seguir a história. Três 3.000 cavalos tinha ele nas pastagens, éguas que se regozijavam com seus tenros poldros. Destas, enquanto pastavam, se enamorou o Bóreas e cobriu-as, assemelhando-se a um garanhão de crinas azuis. Então, o Dárdano, que foi gerado por Zeus, gerou Elictônio, que era um homem rico, né? Das éguas dele, Bóreas se namorou e pegou elas, né? Bóreas pegou as éguas do Elictônio. Isso aí. As éguas emprenharam e pariram 12 poldras, as quais, ao saltitarem sobre a terra dadora de cereais, corriam sobre o grão cimeiro das espigas sem as quebrar. E quando saltavam sobre o vasto dorso do mar, corriam por cima das ondas do mar salgado. Então, o Bóreas, engravidando as éguas do Elictônio, fez nascerem 12 potras, né? Que saltitavam, pisavam levemente. Elictônio, aí de volta para o cara rico, né? Que foi gerado pelo Dárdano, né? Elictônio gerou Tróis como soberano dos troianos. E de Tróis nasceram 3 filhos irrepreensíveis: Ilo e Assáraco e o divino Ganimedes. Ele que foi o mais belo de todos os homens mortais. Elictônio então teve esses 3 filhos: Ilo, Assáraco e Ganimedes. O Ganimedes foi o mais belo dos homens mortais. Arrebataram-no os deuses para servir o vinho a Zeus por causa da sua beleza, para que vivesse entre os imortais. Ganimedes foi pego pelos deuses, porque era muito belo, para que ele servisse aos imortais. Ilo gerou como filho o irrepreensível Laomedonte. E Laomedonte gerou Títono e Primo. Então olha a linhagem, né?
Zeus gerou Podarces, que gerou Erictônio. Erictônio gerou Trois, e Trois gerou Ilo, Assáraco, Canimedes. Ilo gerou Laomedonte, e Laomedonte gerou Títono e Príamo. Então o rei de Troia, aqui, quando na época em que se passa a guerra, ele é descendente, distante de Zeus, né? Ele é descendente de Laomedonte, de Ilo, seguindo, né, a linhagem de Trois e Erictônio. Então o Ilo gerou, não, desculpa, o Laomedonte gerou Títono, Príamo, Ilampo, Iclício e Iquetaon, Vergonte de Ares. Assáraco gerou Capis, e este gerou Anquises. E Anquises gerou-me a mim. Então, olha a linhagem do Heitor. Não, Enéas. Enquanto o rei de Troia, filho de Laomedonte, né, tem uma ligação aí com embora distante, com Zeus, Laomedonte que teve muitos filhos, além de Príamo, o Ilo, ele é Laomedonte e Príamo. Então Príamo é filho de Laomedonte, neto de Ilo, tá? O Príamo é filho de Laomedonte, neto de Ilo. Agora, outra linhagem, Assáraco. Assáraco gerou Capis, e este gerou Anquises, e Anquises gerou-me a mim. Então, Enéas é filho de Anquises, neto de Capis, bisneto de Assáraco. Então, enquanto Príamo é neto de Ilo, Enéas é bisneto de Assáraco. Ambos são de linhagem divina, né? É como se o Enéas é uma espécie de sobrinho neto. Enéas é uma espécie de sobrinho neto do Príamo. Além de que a mãe dele é a deusa Afrodite, né? E Anquises gerou-me a mim, Príamo gerou Heitor divino. Ora, desta linhagem, deste sangue afirmo provir. Quanto ao valor, é Zeus que para os homens o aumenta ou diminui, conforme entende, pois ele é superior a todos. Mas não fiquemos aqui dizendo estas coisas como crianças, parados no meio do aterrador combate. Ambos teríamos muitos insultos a proferir, muitos mesmo. Nenhuma nau de 100 bancos lhes carregaria o peso. Ágil no linguajar é a língua dos homens, e discursos há muitos de todos os gêneros. Grande é o alcance das palavras aqui e ali. Seja qual for a palavra que disseres, essa mesma ouvirás. Depois de falar da sua linhagem, querendo se, de certa forma, mostrar-se superior a Aquiles, agora o Enéas está dizendo que não importa o que vai se dizer, não importa a linguagem,
porque há muitos discursos, né? E o que Aquiles disser, o Enéas pode responder à altura. Mas por que razão temos necessidade de, com insultos e injúrias, nos injuriarmos um ao outro, como se fôssemos mulheres? Elas que depois, então, o Enéas respondeu o insulto. Não foi insulto, foi a chamada para o juízo, né, do Enéas. O Enéas que se provar de uma linhagem melhor do que a dele. Mas aí tratou o que ele em seguida tratou o que o Aquiles disse como um insulto e falou que quem se insulta um ao outro é a mulher, né? As mulheres que depois de se enfurecerem em conflito devorador da alma, saem para o meio da rua a injuriarem-se umas às outras, com muitas palavras verdadeiras e falsas. É a raiva que as impele. Mas a mim que estou ávido de combater, não me desviarás com palavras, antes que tenhamos pelejado com o bronze. Ponhamo-nos rapidamente à prova com lanças de bronze à ponta. Enfim, chamou o Aquiles para porrada. Falou, e contra o escudo terrível e medonho de Aquiles, arremessou a lança possante. O grande escudo ressoou em torno da lança. O Pelida, com mão firme, segurou o escudo à sua frente, temeroso. É que receava poder a lança de longa sombra do magnânimo Enéas facilmente penetrar o escudo. Estulto Aquiles por achar que a lança do Enéas penetraria seu escudo, pois não sabia no espírito e no coração que não é facilmente que os gloriosos presentes dos deuses são por homens mortais domados ou levados a ceder. Desta vez a lança potente, porque se o escudo do Aquiles tivesse sido vencido pela lança do Enéas, isso mostraria que as armas feitas pelos deuses não são melhores, né, do que as feitas pelos mortais. Desta vez, a lança potente do fogoso Enéas não penetrou o escudo, pois o ouro a reteve, oferenda do deus. Porém, penetrou 2 camadas. Só que havia ainda mais 3, pois 5 eram as camadas que forjara o deus de pé manco, 2 de bronze, mais 2 interiores de estanho, e uma de ouro, devido à qual foi retida a lança de freixo. Interessante, né? A camada de ouro, que é justamente o presente, o toque especial que o deus deu, foi a que conteve a lança. Em seguida, arremessou Aquiles a sua lança de longa sombra, e atingiu o escudo de Enéas, equilibrado de todos os lados, sob o rebordo exterior, onde o bronze corria finíssimo, e finíssima era a camada de pele de boi. A lança de freixo do Pélion penetrou logo, e o escudo ressoou debaixo dela. Enéas atemorizou-se, e longe de si segurou o escudo, receoso. E a lança passou por cima dele, e na terra ficou espetada, furiosa, tendo rasgado 2 camadas do escudo protetor. E Enéas, tendo escapado a lança comprida, pôs-se de pé, e um sofrimento incomensurável se derramou sobre os seus olhos, pois ficara amedrontado, porque estava a lança ali tão perto.
Enéas não é um grande lutador, né? Mas Aquiles desembainhou a espada afiada e atirou-se a ele, com um grito medonho. Enéas agarrou com a mão numa pedra, feito sobre-humano. Era uma pedra que nem 2 homens levariam, dos que hoje existem. Mas facilmente ele a levantou só. Então Enéas, lançado, tê-lo-ia atingido com a pedra, ou no elmo, ou no escudo, que dele afastara a funesta desgraça. E o Pelida, em renhida peleja, teria privado Enéas da vida, se rápido não tivesse se apercebido Poseidon, sacudidor da terra. Tá falando aqui. Tá. O que o Poseidon vai falar aos deuses? Ah, que sofrimento o meu pelo magnânimo Enéas. Ele que rapidamente, subjugado pelo Pelida, descerá ao Hades, por ter se deixado convencer por Apolo, que atinge de longe. Estulto, pois o Deus não afastará dele a funesta desgraça. Mas por que razão deve ele, homem sem culpa, sofrer dores em vão por causa de sofrimentos que são de outros? Ele que sempre ofereceu presentes aos deuses que o vasto céu detém, que seja conduzido então por nós para longe da morte, para que não se enfureça o Crônida, se Aquiles o matar. Pois está fadado que ele sobreviva à guerra, para que desprovida de esperma não pereça a raça de Dárdano, a quem o Crônida amou mais do que todos os filhos que lhe foram gerados por mulheres mortais. Lembram que Enéas era descendente de Dárdano, criado por Zeus, filho de Zeus. Então, Dárdano amado por Zeus. Zeus não deixaria o Enéas morrer. E realmente, o Enéas não vai morrer aí. Ele vai escapar dessa guerra. E o que o Poseidon está falando é em salvá-lo. Lembre-se que no começo aqui da história, o Enéas foi salvo por Afrodite, né? Enquanto lutava, acho que se não me engano, contra Menelau. Entretanto, o Crônida pôs-se a odiar a raça de Príamo. E agora será a força de Enéas a reger os troianos, assim como os filhos de seus filhos, que de futuro nascerão. A ele respondeu Hera, rainha, com olhos de plácida toura: Sacudidor da terra, decide tu próprio em teu coração a respeito de Enéas, se o salvarás ou se permitirás que ele, pelo Pelida Aquiles, seja subjugado, valente embora seja. Na verdade, nós ambas muito juramos entre os deuses imortais, eu e Palas Atena, de jamais afastar dos troianos o dia da desgraça, nem mesmo quando Troia toda estiver a arder em fogo devorador, fogo este ateado pelos belicosos filhos dos aqueus. Assim que isto ouviu Poseidon, sacudidor da terra, entrou por entre a refrega e o arremesso de lanças e chegou onde estavam Enéas e o glorioso Aquiles. Imediatamente derramou uma neblina sobre os olhos do Pelida Aquiles. Quanto à lança de freixo, bem provida de bronze, tirou-a do escudo do magnânimo Enéas e posicionou-a logo à frente dos pés de Aquiles. Mas, arrebatando Enéas no ar, levantou da terra, por cima de muitas falanges de homens e de cavalos, saltou Enéas, levado pela mão do Deus, e chegou ao limite derradeiro da guerra dolorosa, lá onde os calcones se armavam para a batalha. Aproximou-se dele Poseidon, sacudidor da terra, e falando, dirigiu-lhe palavras aladas: Enéas,
Qual dos deuses te ordena a ti, desvairado, que combatas contra o presunçoso Pelida? Ele que é mais forte e mais querido dos deuses imortais. Não, arrepia caminho quando te defrontares com ele, para que além do fado não entres na mansão de Hades. Porém, quando além do fado, quer dizer que mesmo que o Apolo tenha empurrado o Enéas para lutar, mesmo que um outro deus quisesse que ele morresse, o que decide se ele vai morrer ou viver é o destino, é o fado, aquilo que está acima, inclusive, de Zeus. Então, Poseidon está falando para Enéas que para ele não lutar contra Aquiles, para não apressar, né? Não fazer com que aconteça antes do tempo o destino dele. Porém, quando Aquiles encontrar a morte e o destino, então poderás ganhar coragem e combater entre os dianteiros, pois nenhum outro dos aqueus poderá matar-te. Assim dizendo, deixou-o ali, depois que tudo lhe explicara. Logo em seguida dispersou a neblina sobrenatural dos olhos de Aquiles. Ele fixou intensamente a vista com os olhos e, agitado assim, disse ao seu magnânimo coração: Ah, foi grande o prodígio que viram os meus olhos. A minha lança jaz aqui sobre a terra, mas nenhum homem eu vejo contra quem eu a arremessei, ávido de o matar. Na verdade, também Enéas, pelos deuses imortais, é amado, embora eu pensasse que tivesse se ufanado em vão. Que siga o seu caminho. Não terá ânimo de novamente me pôr à prova, contente como está agora de ter fugido à morte. Mas vá. Depois de chamar pelos dânaos amantes da guerra, sairei para pôr à prova alguns dos outros troianos. Disse e saltou para o meio das fileiras, ordenando a cada um: Não vos mantenhais longe dos troianos, ó divinos aqueus, mas que homem vá contra homem, ávido de combater. Difícil é para mim, por mais valente que eu seja, enfrentar tantos homens e combater contra todos. Nem Ares, que é Deus imortal, nem Atena controlaria e aguentaria as mandíbulas de uma refrega destas. Mas tanto quanto eu puder alcançar com mãos e pés e força, afirmo eu que não cederei nem exiguamente, mas atravessarei a Ito a fileira deles. E não penso que se alegrará nenhum dos troianos que chegar perto da minha lança. Assim falou para os encorajar. E aos troianos o glorioso Heitor chamou com um grito e declarou que ia enfrentar Aquiles. Troianos de elevado ânimo, não tenhais medo do Pelida. Com palavras também eu combateria até contra os deuses imortais. Mas com a lança é mais difícil, visto que são muito mais fortes. Aquiles não fará cumprir todas as suas palavras, mas cumprirá uma parte, ficando a outra por cumprir. Para o enfrentar, sairei, ainda que ao fogo se assemelhem suas mãos. E se ao fogo se assemelham as mãos, a força é ao ferro faiscante. Heitor está dizendo, entre outras coisas, sobre a força, né? Elogiando a grande força do Aquiles. Não elogiando, né? Reconhecendo. Assim falou para os encorajar. E defronte ergueram as lanças os troianos. Confusa se misturou a fúria e levantou-se a grita. Foi então que a Heitor disse Febo Apolo, aproximando-se: Heitor,
De forma alguma combatas contra Aquiles, mas aguarda-o na multidão e no clamor do combate, para que contra ti ele não arremesse ou desfira um golpe. Assim falou, e Heitor voltou de novo para a chusma de homens, receoso, quando ouviu a voz do Deus que lhe falava. Aquiles atirou-se aos troianos com o espírito vestido de força e gritou de modo medonho. Primeiro matou Ifítion, valente filho de Otrinteu, condutor de numerosas hostes, a quem o Manáiade dera a luz para Otrinteu, saqueador de cidades, debaixo do túmulo coberto de neve na terra fértil de Ida. Arremetendo contra ele, atingiu com a lança o divino Aquiles no meio da cabeça, e todo o crânio se partiu em dois. Tombou com um estrondo, e sobre ele exultou o divino Aquiles. Jaz, ó filho de Otrinteu, mais temível dos homens, aqui tiveste a tua morte, porém o nascimento foi no largo Gigeu, onde fica o domínio dos teus antepassados, em Ilo Piscoso e no Hermo, cheio de redemoinhos. Assim falou, ufano, mas a escuridão cobriu os olhos do outro, cujo corpo foi massacrado pelas rodas dos carros dos aqueus, na refrega dianteira. Depois dele, Aquiles matou Demoleonte, valente baluarte da batalha, filho de Antenor, penetrando-lhe a testa através do elmo com bocetes de bronze. Porém o elmo de bronze não reteve a lança, mas através dele penetrou a ponta e estilhaçou o osso. Os miolos por dentro ficaram todos borrifados, e assim subjugou quem contra ele arremetia. Em seguida, a Hipodamante, quando saltava do carro para fugir à sua frente, atingiu nas costas com a lança. Ao expirar, o ânimo saiu-lhe um bramido, como o bramido do touro arrastado em torno do altar do soberano de hélice, quando o arrastam mancebos para a gáudio do sacudidor da terra. Assim bramiu ele como quando o espírito altivo lhe deixou os ossos. Porém Aquiles perseguiu com a lança o divino Polidoro, filho de Príamo, a quem o pai não deixava combater, porquanto entre seus filhos era ele o mais novo e por ele era o mais amado. E a todos vencia na corrida, mas agora na sua estultícia, para exibir a excelência dos pés, correu por entre os dianteiros até perder a sua vida. Atingiu-o com arremesso da lança Aquiles de pés velozes, no meio das costas enquanto corria, onde as pregadeiras douradas do cinturão se juntavam por baixo da couraça. A ponta da lança penetrou diretamente o umbigo, e ele tombou de joelhos com um gemido. Uma nuvem escura veio cobri-lo, e ao tombar segurava os intestinos nas mãos. Quando Heitor se apercebeu de que o irmão Polidoro segurava os intestinos nas mãos, tombado por terra, uma neblina sobre os seus olhos se derramou, e já não aguentou estar longe do combate, mas saiu contra Aquiles brandindo a lança afiada, qual labareda. Porém Aquiles, ao vê-lo, logo saltou e proferiu uma palavra ufanosa. Perto está o homem que mais me feriu o coração, ele que me matou o amigo honrado. Não será por mais tempo que nos evitaremos nos diques da guerra. Falou, e com o sobrolho carregado, disse ainda ao divino Heitor: aproxima-te, para que atinjas depressa os nós do morticínio. Mas sem medo lhe deu resposta Heitor do elmo faiscante.
Pelida, não esperes assustar-me com palavras como se eu fosse uma criança. Eu próprio bem sei proferir injúrias e insultos vergonhosos. Sei que tu és valente e que eu próprio sou muito mais fraco. Mas estas coisas assentam sobre os joelhos dos deuses. Se eu, embora mais fraco, te privarei da vida com o arremesso da lança, já que anteriormente afiada se revelou a minha arma. Viu que o Heitor disse que Aquiles pode ser mais forte, mas cabe aos deuses decidir quem atingirá, né? Quem? Assim dizendo, apontou e arremessou a lança. Mas Atena, com um sopro, a desviou para trás do glorioso Aquiles, respirando ao de leve. A lança voltou para o divino Heitor e caiu-lhe à frente dos pés. Como é que a lança voltou? A deusa deve ter posto de volta, né? Porém, Aquiles atirou-se a ele furiosamente, ávido de o matar, emitindo um berro medonho. Mas Apolo arrebatou Heitor assaz facilmente, como é próprio de um deus, e ocultou-o em denso nevoeiro. 3 vezes se lançou em seguida o divino Aquiles de pés velozes com a bronze e a lança. 3 vezes deu estocadas no fundo nevoeiro. Mas quando pela 4ª vez contra ele se lançou como um deus, deu um grito terrível e proferiu palavras aladas. De novo fugiste da morte, ó cão, mas deveras perto de ti chegou a desgraça. Agora mais uma vez te salvou o Febo Apolo, a quem deves rezar quando te metes entre o arremesso de lanças. Mas na verdade acabarei contigo da próxima vez que te encontrar, se porventura comigo algum dos deuses estiver como auxiliador. Agora irei novamente atrás de outros, de quem me surgir à frente. Disse e atingiu Driops no pescoço com uma estocada da lança. Ele caiu-lhe à frente dos pés. Só uma coisa. O Heitor quis enfrentar logo Aquiles porque estava irado por ter perdido o irmão, né? Para ele. Só que o Deus não deixou o Heitor agir conforme a própria ira, né? É isso. O Driops, né, caiu-lhe à frente dos pés, mas Aquiles deixou jazente e acabou com Demuco, filho de Filector, homem alto e forte, atingindo-o no joelho com a lança. Seguidamente desferiu-lhe um golpe com a espada possante e privou-o da vida. Lançou-se depois contra Laógono e Dárdano, filhos de Biante. Atirou ambos ao chão do carro de cavalos e a um atingiu com a lança, ao outro com a espada. Porém Trois, filho de Alastor, veio agarrar-lhe os joelhos na esperança de que ele o tomasse e deixasse vivo, não o matando por compaixão para com um homem coetâneo, estulto, pois uma coisa ele não sabia, convencê-lo não conseguiria. É que de coração doce e de espírito brando não era aquele homem, mas feroz. Ora Trois abraçou-lhe os joelhos com os braços, desejoso de lhe dirigir súplicas. Mas Aquiles enterrou-lhe a espada no fígado. Para fora lhe deslizou o fígado, e o negro sangue que dele provinha encheu-lhe o peito. A escuridão cobriu-lhe os olhos quando a vida lhe faltou. Porém Aquiles aproximou-se de Múlio e golpeou no ouvido.
através do outro ouvido, atravessou a ponta de bronze. Depois, ao filho de Agenor, Équeclo atingiu em pleno na cabeça com a espada provida de punho, e todo o gume ficou quente de sangue. Sobre os olhos do outro desceu a morte purpúrea e o fado poderoso. A Deucalião, seguidamente, onde se juntam os tendões do cotovelo, foi aí que o penetrou através do braço com a ponta de bronze. Mas ele aguentou de braço pesado, olhando a morte de frente. Aquiles desferiu-lhe no pescoço um golpe com a espada, atirando para longe a cabeça com o elmo. O tutano jorrou da coluna vertebral, o corpo estatelado no chão. Reparou que as cenas estão mais explícitas, né? Sobre os ferimentos. Para ressaltar a ira do Aquiles, né? O Aquiles queria ter matado o Heitor, não conseguiu, porque Apolo não deixou, né? Mas Aquiles foi atrás do filho irrepreensível de Pérez, Rigmo, ele que viera da Trácia de férteis sulcos. Com um arremesso da lança o atingiu no meio do corpo e no seu ventre se fixou o bronze. Caiu do carro. Enquanto o escudeiro Arito virava os cavalos, Aquiles trespassou-lhe as costas com a lança afiada, atirando-o do carro. Os cavalos desataram a correr treslocados. Tal como quando nas fundas clareiras de uma sedenta montanha lavra um fogo assombroso, e toda a floresta profunda arde, e em todas as direções o vento faz rodopiar as chamas. Assim, com a lança por toda a parte, corria Aquiles como um deus, pressionando os que chacinavam. E a terra corria negra de sangue, tal como quando alguém atrela touros de amplas frontes para pisar a branca cevada numa eira bem construída, e depressa se pisam os grãos debulhados sob os pés dos bois a mugir. Assim os cavalos de casco não fendido do magnânimo Aquiles pisaram tanto cadáveres como escudos, com todo o eixo do carro salpicado de sangue por baixo e os rebordos do carro, pois saltavam contra eles os salpicos das patas dos cavalos e das rodas. Porém o Pelida continuou em frente para obter a glória, e de sangue estavam borrifadas suas mãos invencíveis. Então, pessoal, sobre o destino, vou voltar a esse livro aqui. O destino é uma divindade cega, inexorável, oriunda da noite e do caos. Todas as outras divindades lhe eram submetidas. O céu, a terra, o mar e o inferno estavam sob seu império. Nada era capaz de mudar o que ele havia decidido. Numa palavra, o destino era ele próprio essa fatalidade, segundo a qual tudo acontecia no mundo. O mais poderoso dos deuses, Júpiter, não pode dobrar o destino, nem em favor dos deuses, nem dos homens. As leis do destino estavam escritas desde toda a eternidade num lugar em que os deuses podiam consultá-las. Quer dizer que os deuses sabem do destino, mas não podem controlá-lo. Seus ministros eram as três parcas. Elas eram encarregadas de executar suas ordens. É representado tendo sob os pés o globo terrestre e carregando nas mãos a urna que encerra a sorte dos mortais.
Também lhe aposta uma coroa encimada de estrelas e um cetro, símbolo de seu poder soberano. Para fazer entender que não variava, os antigos figuravam-no como uma roda presa por uma corrente. Em cima da roda, uma grande pedra e embaixo duas cornucópias com pontas de dardo. Em Homero, os destinos de Aquiles e de Heitor são pesados na balança de Júpiter. E como o do último pesa mais, sua morte é decidida e Apolo retira o apoio que lhe dera até então. A gente viu essa cena, né? Do Zeus pesando os destinos. Né? Foram as decisões cegas do destino que tornaram tantos mortais culpados, apesar de seu desejo de permanecerem virtuosos. Em Ésquilo, por exemplo, Agamenon, Clitemnestra, Jocasta, Édipo, Eteocles, Polinices, etc., não podem furtar-se a seu destino. Só os oráculos podiam entrever e revelar o que estava escrito no livro do destino.